Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. William Wynnes Phelps, ou W.W. Phelps, nasceu em 1792, alguns anos mais velho que Joseph Smith, e faleceu em 1872, viveu 80 anos. Ele trabalhou como escriba de Joseph Smith, acho que a gente viu isso no episódio passado, né, quando a gente estava falando do Warren Parrish. O Phelps ajudou também na tradução ou na transcrição do livro de Abraão, né, para a Pérola de Grande Valor, enquanto Joseph estava traduzindo aqueles hieróglifos egípcios. Mas não é como escriba que ele ficou conhecido. Ele ficou conhecido por quê? Por compor inúmeros hinos do Inário Sud. Foi ele quem imprimiu a primeira edição do Livro de Mandamentos da Igreja, que na época era o que eles tinham de Doutrina e Convênios. Doutrina e Convênios ainda não era completa, como a gente vê ela hoje em dia, mas o que tinha na época se chamava Livro dos Mandamentos, e foi William W. Phelps que imprimiu. Ele foi uma figurinha um tanto instável dentro da história da igreja, porque ao mesmo tempo que em algumas épocas ele era muito próximo de Joseph e da liderança da igreja, em algumas épocas ele era contra a igreja e a liderança. Por exemplo, ele testemunhou contra Joseph Smith, providenciando evidências que ajudaram na prisão de Joseph. Opa, o quê? Providenciando evidências? É porque eu sempre ouvi falar que a prisão de Joseph era injusta, perseguição religiosa. Então, pelo jeito, o William W. Phelps conseguiu evidências para a prisão de Joseph. Então, ele foi excomungado 3 vezes e voltou para a igreja 3 vezes. Na Wikipédia diz que Phelps trabalhava como ghostwriter para Joseph Smith. Dê uma olhadinha nesse termo, é como se ele fosse um escritor que está escrevendo em nome de Joseph. É como se ele estivesse escrevendo como se fosse Joseph, mas era o Phelps. Ele também foi chamado como presidente assistente na missão em Missouri. Também fez parte do Conselho dos 50, né, era um dos membros dessa organização. Depois da morte de Joseph Smith, o Phelps apoiou Brigham Young como o novo presidente da igreja. Mas vamos dar uma voltadinha na vida dele. Quando ele nasceu, esse nome foi dado a ele em homenagem a um general de guerra de uma revolução americana que teve na época. O general era William Wynnes, só que se fala Wynnes. A família dele era descendente direta de um líder puritano, William Phelps. Só para entender um pouquinho o contexto dessa história aí, os puritanos eles foram um grupo de reformistas religiosos, surgiram na Inglaterra. Basicamente eles queriam purificar a igreja, né, que a igreja estava meio corrompida, eles tinham novas ideias. Por exemplo, a maior parte do movimento protestante na época foi uma ideia vinda desse puritanismo, que estava ali criticando algumas das práticas da igreja católica. Eles estavam sofrendo assim, bastante perseguição, não estavam sendo muito bem aceitos na Europa, então eles migraram para os Estados Unidos e se sentiram mais à vontade, né? Então fizeram como se fosse a terra prometida deles, os Estados Unidos. Então, né, os Estados Unidos foi, na maior parte, colonizado, né? Se os Estados Unidos ele foi indo pro lado oeste, né? Ele foi sendo desbravado, quem fez isso, na maior parte, foram os puritanos. Então eles têm grande parte aí na formação dos Estados Unidos. E um desses carinhas famosos era o William Phelps, que foi um dos antepassados da família desse William W. Phelps. Bom, nosso Phelps Mormon aqui, ele era um cara esperto. Ele conseguia, estudava, né, por conta, então ele conseguia aprender rápido e ele tinha interesse nas áreas de teologia, meteorologia e história. Ele também trabalhou no escritório de um governador de Nova York, então ele aprendeu também a trabalhar em gráfica. E usou nessas habilidades enquanto membro da Igreja Sud. Em 1815 ele casou com a Sally Waterman
E o casalzinho aí teve um total de 10 filhos. Dentre eles, 8 meninas e 2 meninos. Olha só, a doutrina de poligamia agradece. Em 1820 ele começou a fazer algumas publicações, era chamada de Western Courier. É como se fosse um jornalzinho de fofoca, ele falava mal do pessoal que ele não gostava. Aí depois ele começou a fazer publicações antimaçônicas, num jornal chamado Lake Light, e numa outra publicação chamada Ontario Phoenix. Isso aí já era 1827, aí, ó, logo antes da igreja ser organizada. Tem um dos historiadores que levanta a história da Igreja Sud, é o Dean Jesse. A gente já falou sobre ele em algum desses episódios anteriores. Ele levanta William Phelps como um dos fundadores do movimento antimaçônico de Nova York. Então ele tinha uma certa influência, assim. Um cara polêmico. Bom, 3 dias depois da igreja ser organizada, então 9 de abril de 1830, ele encontra com Parley P. Pratt. Parley P. Pratt vendeu uma cópia do livro de Mormon para o William Phelps. Leu, gostou, e se converteu então para o mormonismo. No finalzinho desse mesmo ano, ali, então em dezembro de 1830, 24 de dezembro, olha só, véspera de Natal, conheceu quem? Joseph Smith Jr. Em abril de 1831 ele foi preso por um casal de comerciantes presbiterianos, porque ele estava devendo, e diz ele, ele falou, não, eles me prenderam para me impedir de me juntar aos mormons. Ô William, paga tuas dívidas lá, às vezes nem tudo, essa teoria da conspiração toda. Bom, em 1832 ele começou a edição do Evening and Morning Star, publicado por ele mesmo. Não vamos confundir, tem o Millennium Star e tem esse aqui, Evening and Morning Star. A gente vai falar sobre as publicações mais pra frente. Nosso Felpinho aparece em Doutrina e Convênios, pois é na seção 55, Joseph está recebendo revelações diretas de Deus, especificamente sobre o Phelps, encorajando ele no trabalho da igreja, a pregar como missionário e também a trabalhar como impressor para a igreja. Então logo de início, aí, quando ele entrou para a igreja, ele já foi chamado como o principal impressor e publicador da igreja. Então aí em 1832 ele já estava morando no condado de Jackson, lá no Missouri, e estava encabeçando aí as publicações da igreja. Ele até criou uma empresa, W.W. Phelps e Companhia, com a base lá em Independence, Missouri. Essas publicações ali que ele estava fazendo para a igreja, nominadas como Evening and Morning Star, começaram ali em 1832, foram até 1833, não durou muito essa publicação. Porque já em julho de 1833, enquanto ele estava trabalhando na publicação, na impressão do livro de mandamentos, um grupo de anti-mormons atacou a casa do Phelps, roubaram materiais de impressão, destruíram a imprensa dele e jogaram a família e os móveis deles para fora da casa. A maior parte aí das cópias desse livro de mandamentos que ele estava produzindo e imprimindo foi destruído nesse ataque. Foi nessa época aí que ele foi chamado como presidente assistente da igreja ali em Missouri. Isso já era 1834, então. Porque ele fugiu de lá, então ele estava lá em Independence, estava sendo atacado, ele fugiu para o condado de Clay. Lembra? Os mormons eles não estavam sendo muito bem aceitos ali onde eles estavam, então meio que a população fez com que os mormons fossem todos morar no condado de Clay. Vamos criar esse condado aqui para os mormons. E o Phelps foi para lá também. De maio de 1835 até abril de 1836, então é um ano, ele morou temporariamente com a família de Joseph Smith lá em Kirtland, porque eles foram chamados para ajudar naquela região. O Phelps e o filho dele. Então, nesse período, morando lá com Joseph, ele atuou como co-administrador nas revelações que Joseph estava recebendo e também ajudou editando as sessões de Doutrina e Convênios para poder ser publicada. Ele também ajudou na publicação do Messenger and Advocate, que era uma outra publicação da igreja. O Phelps doou $500 para ajudar na construção do templo de Kirtland. E lembrando que na época, $500 era muita coisa. Eu, curiosão, botei no chat GPT para ele me dizer quantos dólares seriam isso hoje. Aproximadamente $16 mil hoje, como se fosse o valor que o William W. Phelps doou para a construção do templo de Kirtland. O Felpinho também teve presente quando criaram a Escola dos Profetas, e nessa mesma época aí, que ele estava em Kirtland ainda, ele ajudou a montar e imprimir o primeiro Inário Sud. Lembra que a gente falou? Quem fez essa coletânea aí foi a Emma Smith, 1835. O William W. Phelps teve participação aí na montagem desse primeiro inário, que incluía ali o primeiro hino que ele mesmo criou, o Espírito de Deus como um fogo está queimando. Não sei se a gente tem esse hino no nosso inário em português, e se tiver, não é esse o nome, mas provavelmente não tem.
esse hino foi cantado na dedicação do templo de Kirtland. Esse primeiro inário tinha 90 hinos, e dos 90, pelo menos 35 foram feitos pelo Felpinho. Ora, temos um compositor aqui. Para quem está acompanhando a história aqui no nosso canal, nessa época, julho de 1835, aconteceu uma coisa interessante. Joseph Smith encontrou com um carinha chamado Michael Chandler. Quem foi Michael Chandler? Foi o cara que apresentou os papiros egípcios e as múmias lá para Joseph Smith. Joseph comprou e começou a fazer a tradução. E quem estava aí na casa de Joseph nessa época? O Felpinho. Pois é, o Phelps ajudou na tradução. Joseph ia falando, ele ia escrevendo. O que viria mais para frente a ser o livro de Abraão na Pérola de Grande Valor. Depois de ser escriba aí do livro de Abraão, o Phelps atuou em janeiro ali de 1836 a compilar as regras e regulamentos do templo de Kirtland. Pois é, tem que ter algumas regras dessa bagaça aí. Então a gente vai organizar e escrever um livrinho das regras e regulamentos desse templo. Bom, mas lembrar que ele estava aí temporariamente na casa de Joseph aí, entre 1835 e 1836. Que na verdade onde ele morava era no Missouri. 1834, lembra que ele era conselheiro lá na presidência da igreja no Missouri? Então Joseph estava cuidando da igreja lá em Kirtland, Ohio. No Missouri, quem estava cuidando da igreja eram outros da liderança, né? Então, assim, a presidência da igreja lá no Missouri era David Whitmer, e o William W. Phelps era conselheiro, então, do David Whitmer. Eles, inclusive, ajudaram na fundação da cidade de Far West. Na história da igreja, a gente sempre ouve falar bastante dessa cidade, Far West. Pois é, ela foi fundada nessa época e o Felpinho teve participação nisso. Ele ajudou a igreja, comprando bastante terreno na cidade e meio que ele estava fazendo negócio com isso. Então ele acabou sendo acusado de estar lucrando com os negócios de terras, em Far West. E ele foi acusado de não pagar o dízimo, aqui diz a contribuição para a casa do Senhor, numa quantia de $2.000 em dívida aí de dízimo, fazendo com que em 10 de março de 1838 ele fosse excomungado da igreja. Pois é, cara, tem que pagar o dízimo. O que estava acontecendo em 1838? A igreja estava num período bem conturbado, Em 37, o Banco de Kirtland tinha falido, Joseph e Sidney Rigdon tiveram que fugir lá de Ohio, chegaram no Missouri, estava uma bagunça, a liderança não estava muito em sintonia com Joseph. Várias pessoas foram excomungadas da igreja, incluindo quem? Oliver Cowdery, David Whitmer, cara, só a nata da igreja ali. John Whitmer, que também é das testemunhas, era o pai, das testemunhas do livro de Mormon. Lyman Johnson, o William W. Phelps, entre outros, foram avisados nessa época, então em junho de 1838, para quê? Para deixar Far West. Pois é. Ou o quê? Ou uma calamidade fatal acontecerá a vocês. Olha só. Lembra, aquela ameaça que Sidney Rigdon fez para eles? Eles já tinham a organização dos Danitas. Pois é, a gente dando mais um pouco de contexto aqui, juntando as histórias. Foram convidados a se retirar e nesse grupinho o Phelps estava incluso. Tiveram que abandonar tudo que tinham para trás e sair da cidade aí sob essa ameaça de serem atacados fatalmente pelo grupo dos Danitas. Foi nessa época que o Phelps ajudou na prisão de Joseph Smith. Pois é, o testemunho dele ajudou a levar Joseph para a prisão ali em Liberty, no finalzinho aí de 1838, começo de 1839. Passou o Natal na cadeia, Joseph? Olha só, mas ao contrário aí de Oliver Cowdery e da família dos Whitmers, o Phelps não saiu de Far West, porque esse atrito dele com a igreja não teve uma duração muito longa, não. Logo depois dele entregar Joseph, meio que eles se acertaram, então ele continuou ali na cidade de Far West. E olha só, Deus falou com Joseph novamente, porque Joseph Smith recebeu mais uma revelação dizendo que o Phelps e um outro colega também, que era meio, tinha saído da igreja, mas voltou, que era o Frederick G. Williams, os dois tinham sido chamados para servir missão no exterior, pois é, para ir embora. Isso era uma coisa bem frequente, tá, pessoal? A gente acabou não citando isso, acho que em nenhum outro episódio, mas geralmente é isso. O pessoal que estava arranjando problema para a igreja, não é bom que eles estejam muito por perto ali da liderança e tal. É melhor assim que eles continuem como membros, mas não fiquem arranjando atrito e vão meio que para longe, que daí já vão pregar o evangelho e não enche o saco. Então era uma estratégia muito interessante que foi usada bastante aí nessa época da igreja. O Phelps também teve uma participação grande na negociação. Ele lembra que os mormons estavam sendo expulsos, eles tinham que se render naquela guerra mormon ali em Far West. Pois então, o Phelps foi um dos negociadores da igreja para resolver esse conflito contra os perseguidores da igreja. Mas, de repente, do nada,
Durante as audiências ali em Richmond, em novembro de 1838, o Phelps começou a testemunhar contra Joseph Smith e outros líderes da igreja, o que ajudou na prisão, né, de Joseph naquela época. Joseph passou o Natal na cadeia. Ele ficou na cadeia até abril de 1839. Na verdade, Joseph fugiu, né? Ele não foi liberado, ele fugiu da cadeia. Esse surto aí do Phelps fez com que então ele fosse expulso da igreja ali no Illinois, então em março de 1839. Cara, esse Phelps tá meio instável aí. Vamos continuar a história dele. Ele teve que se mudar, obviamente, né? Não dava mais para ficar morando ali junto com os Mormons. Se mudou para Dayton, em Ohio, mas um ano aí depois, então em junho de 1840, ele pediu perdão, né? Escreveu uma carta para Joseph pedindo perdão, no que Joseph respondeu com uma frase de um outro carinha famosa, Charles Wesley. É uma frase que diz: "Vamos, querido irmão, já que a guerra acabou, pois os amigos no início são finalmente amigos novamente." Então, o Phelps foi readmitido na igreja, se batizou novamente e voltou a morar em Kirtland ali, então em maio de 1841. Nessa época ele já foi servir missão. Em 1841, então, ele já estava se mudando para Nauvoo, ali no Illinois, onde a igreja estava seguindo, né, indo atrás do grupo maior. E dessa vez ele doou $1.000 para a construção do templo de Nauvoo. Se quinhentão era 15 mil, né, corrigidos ao tempo de hoje, milão, ia ser uns $30.000 de hoje, então, que ele doou para a construção do templo de Nauvoo. Ele trabalhou como oficiante também no templo, depois de pronto. Em agosto de 41, ele estava trabalhando como escrituário de Joseph Smith, né, substituindo Robert Thompson. A partir de fevereiro de 1843, o Phelps começou a trabalhar como ghostwriter, né, para Joseph Smith, produzindo conteúdo tanto religioso quanto político, né, porque nessa época aí Joseph estava querendo se candidatar a presidente dos Estados Unidos como General Joseph Smith, olha só. O material produzido por ele se chama Apelo do General Joseph Smith aos Green Mountain Boys. Isso era um material político que ele produziu em novembro de 1843 para a plataforma política de Joseph. E também produziu um material para a Sociedade de Socorro, lembra? Foi criada em 1842, pois é. Então, em fevereiro de 1844, ele já estava produzindo um material para a Sociedade de Socorro chamado A Voz da Inocência, que era para refutar as alegações falsas de poligamia em Nauvoo. Pois é, cara, que história é essa de poligamia? Não existe. Produziu um material, então, para dizer que esse negócio de poligamia era balela. Olha só. Estamos falando de 1844, pessoal. Como o William W. Phelps era um editor, né, e impressor, ele trabalhou lado a lado ali com John Taylor na edição do Times and Seasons, também do Nauvoo Neighbor, que era outra publicação, e trabalhou junto com Willard Richards, que a gente já falou sobre ele. Então William W. Phelps trabalhou junto com ele na compilação da história de Joseph Smith. Era um material que, quando eles começaram, ia ser a história pessoal de Joseph Smith, mas que, na verdade, no final das contas, acabou se tornando a história da igreja, né? O livro A História da Igreja. Só para todos ficarem cientes, o William W. Phelps, ele recebeu a exaltação dele, né? Tá garantido a salvação dele. Né? Em fevereiro de 1844, ele recebeu a segunda unção, né? Para quem tá ciente disso daí, é basicamente a promessa da igreja, né? A promessa de Deus, né? Uma cerimônia prometendo que, sim, né? Independente de qualquer coisa, ele vai ser exaltado. Bom, aí nessa época aí também, né, em 1844, o Phelps se manifestou a favor da destruição daquele jornal de oposição da igreja, né, o Nauvoo Expositor, tinha acabado de ser criado, que aliás também, né, convenhamos, o William W. Phelps era um editor, um impressor, então meio que o Nauvoo Expositor, além de ser um material contra a igreja, era a concorrência dele, né? O Nauvoo Expositor, criado pelo William Law, lembra? A gente já falou sobre um episódio sobre o William Law, que inclusive até então está sendo meu favorito, hein, dessas personalidades surdas aqui que a gente está citando. Comenta aí, dá um pause aí no áudio, no vídeo, deixa nos comentários quem aí dessas personalidades até então está sendo favorito de vocês. A história de vida. Bom, o Phelps então foi a favor de destruírem esse Nauvoo Expositor, que inclusive o Phelps ele tinha um poder político, né, porque ele trabalhava no Conselho Municipal de Nauvoo. Então ele basicamente declarou aí que o Nauvoo Expositor, vamos ver o que ele diz aqui, era um incômodo, né, para a sociedade, então, né, foi a favor da destruição. A gente já viu a história, né, depois disso tem a prisão de Joseph Smith, a morte de Joseph Smith, o Phelps fez uma fala, né, um discurso no funeral de Joseph. Depois a gente teve a crise de sucessão em 1844, o Phelps ficou do lado de Brigham Young, ele apoiou aí o Quórum dos 12 a assumir a liderança da igreja, e o Phelps não era pouca coisa, então ele tinha uma influência considerável aí na época, então sim, esse apoio dele foi de grande valia
para poder manter a ordem na igreja e fazer com que Brigham Young assumisse. Olha só, quem te viu, quem te vê, hein, Phelps? Enquanto ele estava produzindo um material lá em 44 dizendo que as alegações de poligamia eram falsas, então em 1846 ele próprio entrou para um casamento plural. Casar com uma é bobagem, né? Então no mesmo dia ele já casou com duas, né? Laura Stowell e Elizabeth Dunn, em 2 de fevereiro de 1846. Só que o Felpinho não estava por dentro da ideia do esquema, né? O casamento polígamo dele meio que não foi às escondidas, né? Não era desse jeito que a gente estava fazendo. Então, como o pessoal ficou sabendo, acabou que o Phelps ele foi excomungado então pela 3ª vez da igreja, em dezembro de 1847, por ter entrado em casamento polígamo. Adivinha quanto tempo nosso amigo agora ficou excomungado da igreja? Pois é, 2 dias. 2 dias depois ele já foi rebatizado. É uma palhaçada essa história, hein? O Felpinho participou naquele êxodo mórmon, né, que atravessou os Estados Unidos para o oeste e se estabeleceu em Salt Lake. Ele se estabeleceu lá em Salt Lake em 1848. Mas já em 49 ele saiu de Salt Lake e foi explorar o restante do território de Utah junto com o Parley P. Pratt. Mais pra frente ele trabalhou na política, né? Ele serviu na legislatura do território de Utah de 1851 até 1857. 57 acho que foi quando o Brigham Young deixou de ser governador, né? E também trabalhou ali como conselheiro regente na Universidade de Deseret, né? Que hoje é a Universidade de Utah. Ele ajudou na criação da Constituição do Estado Provisório do Deseret, lembra? Antes de virar Utah e ser aprovado pelo governo federal, eles meio que estavam criando o Estado próprio deles, né? Então eles tinham que ter uma Constituição. Quem estava trabalhando na criação dessa Constituição era o Phelps. O Felpinho teve envolvido também na criação daquele alfabeto Deseret, que a gente já fez um episódio sobre isso, né? Brigham Young estava querendo inventar a história, o Phelps participou na criação desse alfabetinho novo aí, e também ajudou na obtenção da primeira impressora usada para começar a imprimir o Deseret News. Ele próprio produziu várias publicações aí para o Deseret News. Em 1851 ele já começou a trabalhar como advogado também, defendia vários membros nos tribunais. Em 1856 ele escreveu um hino pro Brigham Young. Ai, que lindo! O hino em inglês se chama, vamos ver qual é o nome do hino? If You Could Hide to Kolob. Inclusive, após a morte do Phelps, foi colocado algumas frases desse hino na lápide dele. Tô dando uma olhadinha aqui no chat GPT se ele consegue me mostrar alguns dos hinos que foram produzidos por ele. Em inglês tem bastante, né, mas eu tô tentando ver quais são os nomes deles em português. O hino 5, 6, 3, 173 e 14 do Inário em português, né, de acordo aqui com o chat GPT. O Espírito de Deus é um deles. Redentor de Israel, não conheço. Alegres Cantais, sim, eu sei, é o número 3. Ó Pai Eterno. Glória ao Profeta. São hinos aí no Inário em português que foram produzidos pelo William W. Phelps. Bom, tô dando uma conferidinha aqui na internet para ver se encontro mais alguma coisa interessante sobre o William W. Phelps. Ele produziu muita coisa, né? Porque ele estava sempre envolvido aí com as edições e tal, produções, impressões. Então sim, ele sempre deixou publicações de autoria dele. Por exemplo, ali o The Evening and Morning Star, de janeiro de 1833, ele deixou a impressão dele sobre o Urim e Tumim. Lembra que Joseph teve, né, as pedras de vidente para traduzir o livro de Mórmon? Nessa edição aí desse jornal, ele deixou uma especulação de que esses intérpretes antigos nefitas ali mencionados no livro de Mórmon seriam o Urim e Tumim do Velho Testamento. Essa especulação que ele levantou ganhou uma popularidade rápida aí na época, fazendo então que os membros da igreja começassem a usar o termo Urim e Tumim quando se referiam àqueles intérpretes que Joseph citava. Quem quiser conferir, tá lá no Evening and Morning Star, volume 1, número 8. Outra polêmica que o Phelps também levantou foi em Doutrina e Convênios 61, pois parece que ele também podia produzir conteúdo para Doutrina e Convênios. Doutrina e Convênios 61, o Phelps levanta a questão de Satanás ser o Deus que domina as águas, né? Vamos ver ali no versículo 3, ele fala, né? Mas que todo o grupo de meus elders se mova rapidamente sobre as águas. Eis que há muitos perigos sobre as águas, e mais especialmente daqui para frente. O B.H. Roberts, né, quando ele fez a compilação e junção de todos esses materiais da história da igreja, ele estava indicando que o William W. Phelps queria dizer nessa fala é que ele estava falando especificamente sobre as águas do oeste do Missouri. Não que isso fosse uma doutrina da igreja, de que Satanás era o deus das águas. Porque foi uma revelação que o William W. Phelps recebeu, né? Logo depois que ele desembarcou, numa certa ocasião, ele teve uma visão
em que foi revelado para ele o poder destruidor e a energia mais horrível sobre a face das águas. Que o B.H. Roberts está citando ali o que foi falado pelo Phelps. Ele está dizendo que a revelação foi assim, né? Eis que há muitos perigos sobre as águas, sobre as águas, e mais especialmente, eu, o Senhor, tenho declarado minha ira, muitas destruições sobre as águas. Aí, entre parênteses, o B.H. Roberts coloca, isto é, da parte ocidental do Missouri. Cara, você está deduzindo? B.H. Roberts, você não está manipulando a informação, né? Sobre as águas é sobre as águas. Se o Senhor quisesse falar que era da parte ocidental do Missouri, ele falava, cara, olha só, não vamos manipular isso aí. Qual que é a motivação para alterar? Não era doutrina, né? Falou besteira. É que o Phelps continuou. E agora, eis que para o seu bem dou-vos um mandamento a respeito dessas coisas. Pois é, cara, pois é. Outra situação que o Phelps estava envolvido, em relação à doutrina e convênios também, foi Joseph Smith acabou se envolvendo com a Fanny Alger, né? O Oliver Cowdery ficou chateadíssimo, né? Porque o Joseph Smith estava ali em apuros com a Emma estava assim revoltada, estava tocando um inferno. O Joseph chamou o Oliver Cowdery, me ajuda aqui, meu parça. Cara, o que o Oliver Cowdery ia fazer? Cara, ele deu alguns conselhos. Ele falou, cara, primeiro, cara, você precisa sair daqui. Vai virar uma exposição, vai ter rumor, fofoca, é melhor você não estar aqui na cidade para lidar com isso. E outra coisa é a gente fazer uma declaração oficial da igreja se opondo publicamente à questão de poligamia. Essas são as primeiras coisas mais importantes que a gente tem que fazer para resolver isso e abafar essas fofocas aí sobre o teu envolvimento com a Fanny Alger, porque né, a Emma acabou criando um alvoroço enorme e acabou essa situação ficando exposta demais. Joseph Smith imediatamente recebeu uma revelação de que ele tinha saído para uma missão da igreja improvisada e súbita, foi lá pro Michigan, cara, nada a ver, um lugar totalmente longe, fora de tudo, né? Mas a igreja tinha uma sedezinha lá. Joseph Smith não foi sozinho, ele carregou o Frederick G. Williams junto com ele. Aí quem ficou ali então? Oliver Cowdery e Sidney Rigdon e o William W. Phelps. Eles organizaram, né, um texto bonitinho para adicionar ali no livro de mandamentos, né, a Doutrina e Convênios. O Oliver Cowdery era um dos membros do comitê de edição de Doutrina e Convênios. Então, basicamente, o comitê que aprovava Doutrina e Convênios era o Oliver Cowdery, Joseph Smith, esse Frederick Williams e o Sidney Rigdon. Então, se Joseph e o Williams tinham saído, quem ficou era Oliver Cowdery e Sidney Rigdon. O Oliver Cowdery teve que convencer o Sidney Rigdon a aprovar essa escritura nova. E acabou que o Sidney Rigdon meio que não se opôs, também né, não questionou né, por que eles estavam com tanta pressa para produzir aquele material. Então, Oliver Cowdery, junto com William W. Phelps, escreveram a seção 101 de Doutrina e Convênios. Eles mesmos aprovaram e canonizaram como escritura sagrada. E mais uma questão polêmica aqui que eu encontrei, registrada pelo Phelps, tem uma coletânea chamada Unpublished Revelations, né, revelações não publicadas, no volume 10, página 58. Está coletada ali uma carta que o Phelps escreveu para Brigham Young, de 12 de agosto de 1861, sobre uma revelação que Joseph Smith tinha recebido lá no condado de Jackson em julho de 1831. O Phelps cita uma revelação em que Joseph Smith ordenou que eles, né, os líderes da igreja, desposassem mulheres indígenas. Lembrando que esses líderes missionários da igreja já eram casados. Ou seja, né, cumprir com esse mandamento aí que Joseph estava dando faria com que eles fossem polígamos. Mas é isso, pessoal. Acho que a gente vai ficando por aqui com a história do Phelps. Se alguém tiver mais alguma informação, deixa nos comentários. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.